Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Bom, fica cada vez mais claro que os desafios da quarentena estão longe de serem resolvidos, né? Enquanto toda a atenção é voltada diretamente para o Covid, né? Nós nos esquecemos das consequências que uma quarentena a médio e longo prazo podem acarretar, né? A gente já tem ouvido falar aí sobre a segunda onda, né? Na realidade, a primeira onda é a questão do próprio Covid, né? O próprio vírus chinês. A segunda onda trata-se da questão econômica, né? Do país como um todo, né? E vou falar nesse vídeo agora sobre a terceira onda, né? Como consequência da quarentena. E essa terceira onda é a saúde mental, né? E a saúde mental é a primeira a ser afetada. Problemas como depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico já são uma realidade, né? Bom, dias atrás aí foi liberado a cloroquina, né? Dentro do protocolo como tratamento, né, do Covid, como prevenção, mas o STF barrou, né, esse protocolo, está dificultando as coisas. Vamos ver como é que fica. Mas, independente disso, vamos falar aí dessas consequências, né, que pouca gente está se falando, né, no meio da imprensa e tudo mais, tem se falado muito pouco. É mais entre a área médica mesmo que tem colocado isso em pauta, né? Que é a questão da saúde mental. Bom, entre elas nós temos a depressão, que também é chamada de o mal do século, né? Que é um dos grandes desafios da saúde aqui no Brasil, segundo a própria OMS. 5,8% da população tem problemas de depressão, né? Afetando aí um total de 11,5 milhões de brasileiros, né? Com a quarentena, esse número ele tende a dobrar, ele tende a ficar ainda maior. Inclusive a UERJ, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, apresentou um levantamento com 1.460 pessoas, né, em 23 estados, mostrando que houve um aumento de 90% dos casos de depressão em pouco menos de um mês durante a quarentena. Os dados da pesquisa foram coletados em dois períodos, né, entre 20 e 25 de março e 15 e 20 de abril. Então, com um aumento aí de 90% dos casos de depressão em menos de um mês por conta da quarentena, né? Então, o confinamento, a incerteza, o medo alimentado por esse terrorismo midiático, né? A perda de emprego, o afastamento do convívio social, são alguns elementos que podem levar uma pessoa ao quadro de depressão. Isso sem contar as pessoas que já têm aí predisposição a esse problema. A tristeza, a perda de interesse, né, a perda do prazer em atividades que antes eram apreciadas, né? Então ocorre aí da pessoa perder o interesse, né, por essas atividades. Também existem alterações no apetite, com perda ou ganho de peso, né? E o problema também de insônia, né? A pessoa pode sofrer com insônia ou então dormir demais. Também são outros elementos aí da depressão. Há também perda de energia, a baixa na autoestima, dificuldade de concentração, dificuldade em tomar decisões, pensamentos de morte, inclusive pensamentos de suicídio estão
entre os sintomas, né? Todos esses elementos estão entre os sintomas da depressão. Então, por conta aí dessa situação da quarentena, de tudo que envolve a quarentena, a pessoa mesmo não tendo predisposição, ela pode acarretar quadros de depressão, ela pode vir a sofrer com esse problema. E além da depressão, distúrbios de ansiedade, né? A ansiedade é um nome dado, né, um nome genérico dado para vários distúrbios que causam medo, nervosismo, apreensão, preocupação exacerbada, né? É uma reação que qualquer pessoa pode ter, né? Pode experimentar diante de situações do cotidiano, né? Desde falar em público, ou então ter expectativas gerais, desde ficar ansioso, né, na expectativa de receber um laudo médico, né, um exame médico, ou entrevistas para emprego, ou situações tensas dentro dos relacionamentos, né, do relacionamento afetivo. Isso pode acarretar ansiedade. Então, algumas pessoas elas vivenciam esse tipo de reação de forma muito mais intensa e com muito mais frequência, sendo inclusive diagnosticado como um problema patológico, né, que acaba comprometendo a saúde mental. Outra coisa também é os ataques de pânico. Eles se apresentam como sintomas físicos semelhantes aos de um infarto, dores no peito, formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, taquicardia, náusea, sudorese, tontura, respiração acelerada e muito medo de morrer, né? Então, o mal-estar súbito é uma resposta à ansiedade, né? As principais hipóteses desses ataques indicam que pode estar ligado a vários fatores, desde predisposição genética, desde efeito colateral, ligado ao consumo de algum medicamento, uso de drogas, situações estressantes, como perda de emprego, perda familiar, né? A morte de alguém conhecido, né? Alguém da família ou amigo. Tem também o neuroticismo, que abarca tudo, né? Ansiedade, depressão, baixa autoestima, pensamentos negativos exagerados, né? Além dos acúmulos de tensões ou inibições. Então, uma das dificuldades de se combater esses problemas de saúde é porque eles se manifestam, na maioria das vezes, de maneira muito silenciosa. Então, a situação em que a pessoa ela só se dá conta do quadro quando ele já está muitas vezes agravado, quando o problema já está no nível de preocupação mesmo, né? E esses quadros de saúde mental também podem ser vistos em grupos específicos, né, de pessoas que já sofrem com essas doenças, né, que já têm essas predisposição, grupo como o dos idosos, ou crianças e adolescentes também são outro grupo, e até de pessoas autistas, né, que também é um grupo específico. Então, cada grupo tem as suas necessidades especiais, o seu modo de se trabalhar, de encarar, né, a situação. Então, cada grupo é diferente. E uma outra questão que merece atenção é que, embora nos primeiros dias ou mesmo na primeira semana de quarentena, né, que tudo de repente pareceu divertido, né? De repente a família reunida, né? Reunida para as refeições, assistirem as séries da Netflix, né? Então aquele confinamento logo nos primeiros dias, né? Para muita gente pareceu divertido. Vamos aproveitar, ficar com a família, reunir, ok. Agora,
o confinamento a médio e longo prazo, né, pode causar desgaste familiar, né, com a convivência em excesso, aliado à quebra de rotina. Então, todo mundo em casa significa o quê? Que a rotina dessas pessoas foram quebradas, né? Por conta de trabalho, né? Não se está trabalhando, quebrou a rotina de escola e assim por diante. E tem também o agravamento dos problemas financeiros, o estresse, né, com toda a situação, a falta de perspectiva e o crescimento da incerteza, né, o medo do futuro, né? E por outro lado também tem a falta do envolvimento social, né? Mesmo entre famílias, né? Também pode trazer aí desequilíbrios emocionais, né? A falta de abraço, de carinho entre filhos e pais idosos, né? Ou indivíduos da família que fazem parte do grupo de risco, né? Também pode então afetar a família aí de forma emocional, né? Então, toda essa campanha, né, que se faz de fique em casa, né, a pessoa não tem a menor noção do problema que isso vem agravar, né? O pessoal chama né, dessa quarentena. Na verdade, é um confinamento forçado, né? Forçado através de regras, de decretos, forçado pelo medo, né, imposto pelo medo alimentado, né, pela imprensa e tudo mais. Então é um verdadeiro confinamento, tá? Então essa campanha de fique em casa, ela acaba ajudando a esse confinamento e as consequências são desastrosas, né? Já tem sido aí provado aí países que não fizeram lockdown, né? Alguns lugares no mundo que não tiveram quarentena, não fizeram lockdown e os casos de Covid são baixíssimos, né? Enquanto que os lugares que fizeram lockdown, o problema apareceu muito mais do que se esperava, né? Tem até esses dias eu até achei que fosse fake news, mas deu em todas as mídias aí. É o caso da a atriz Cláudia Raia, né, com a família, que optou em fazer uma quarentena rígida, né, com medo da contaminação, e no entanto a família toda foi contaminada, né? E dentro da minha família também eu conheço pessoas da família que resolveram fazer aquela quarentena rígida, né? E no entanto acabaram, além de todo esse problema emocional, de todo esse estresse emocional, depressão, toda essa ansiedade, esse medo, pessoas que foram contaminadas pelo Covid, né, fazendo essa quarentena, né? Então é muito complicado. Esse negócio de fique em casa está muito longe da realidade, né? As pessoas que acreditam nisso aí, que apoiam essa campanha, pessoas que não têm noção do que de fato é a realidade, tá? E até sites, né? Algumas pessoas, né, com essas campanhas vêm também trazendo formas de prevenção, né? Só que a forma de prevenção também temos que colocar a vida como ela é. Então, por exemplo, a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é ligado à OMS, então, preocupado com a saúde mental da população, o site dessa organização traz dicas e informações necessárias para o convívio, né, durante a quarentena. Então, dicas como evite, na medida do possível, ler ou ouvir notícias que te causem ansiedade ou angústia, né? O que não é tarefa fácil, uma vez que a TV aberta, os principais veículos de imprensa escrita, né, divulgam sistematicamente sobre os problemas causados pelo vírus chinês, né, com posições e matérias alarmistas, né, e com dados nem sempre confiáveis, né, a maioria das vezes não são dados
confiáveis, é puro alarmismo, né? Claro, o ideal é buscar fontes confiáveis para tomar medidas práticas, né? Ouvindo especialistas ou lendo matérias, né? Que não tem espaço na grande imprensa, que está fora da grande imprensa. Então, temos que buscar essas alternativas, essas fontes de informação longe dessa grande imprensa que vem fazendo esse terror midiático. Tá? Então, fica difícil, né? Falar é fácil para não ler ou não ouvir notícias que causam ansiedade ou angústia. De repente a pessoa fica lá na casa com a família toda de frente para a TV, né, assistindo a Globo, assistindo esses jornalecos todos aí, que fica 24 horas tacando o terror em todo mundo. Né? Então é complicadíssimo isso. Né? Então, outra coisa também, né, que eles colocam como dica, né, proteja-se e apoie as outras pessoas, dando suporte a quem mais precisa nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Esse deveria ser a atitude natural e ideal de todo ser humano, ajudar o outro, né? É o ideal a ser buscado. Mas, infelizmente, na prática, assim, em casos de situações de risco, estresse, pânico, acaba tornando as pessoas muito mais egoístas, mesmo dentro das relações mais próximas. Então, falar assim, vamos ajudar uns aos outros, mas na hora do pânico, do estresse, do medo, é cada um por si. Quando começou toda essa história aí de vírus chinês, de quarentena, o pessoal ia no mercado, fazia estoque de álcool gel, de máscara. Então a pessoa ia procurar lá, não tinha mais, porque fulano, o vizinho, levou o estoque inteiro do mercado. Por quê? Porque só pensa nele, entendeu? Então, na prática, essa coisa de ajudar aos outros não é bem assim que funciona. A população, a grande maioria das pessoas, não tem estrutura emocional, né, para estar disposta a ajudar os outros em situações de risco, de medo e de pânico. Claro que existem exceções, é evidente, mas se a gente for ver na realidade a vida como ela é, a maioria da população é cada um por si, salve-se quem puder, né? É bem por aí. Outra coisa, faça atividades físicas, exercícios de alongamento, né? Meditação, caminhadas, coloque música para dançar, mantenha-se ativo. Tá bom, tudo ótimo, né? Seria perfeito se fosse fácil assim, né? Como parece. A atividade física ela é essencial para a manutenção de uma vida saudável, né? Todo mundo sabe disso, né? Agora, na quarentena, o que é algo fácil torna-se um desafio, né? Para muitos, né? Esse negócio de caminhadas ao ar livre, né? Tomar sol, que é essencial, né? Tomar sol para a própria imunidade física e mental também, né? E em vários estados, em vários municípios que adotaram um isolamento total, se torna impossível, né? Mesmo em cidade aí com menos restrição, fazer caminhada usando máscara não é o melhor dos cenários, né? Como é que você vai fazer caminhada, respirar puro com máscara, né? Não tem como, né? E atividades físicas em casa, né? Beleza, para quem tem filho pequeno, né, vai exigir uma dose a mais aí de paciência e disciplina, né? E crianças ociosas em casa, né, vai seguir os exemplos dos pais, então vão ficar mais tempo na TV, mais tempo conectado em redes sociais, na internet, né, ou imersos em jogos, né, em games. Então, é assim que acontece. Não vai ser fácil o pessoal ficar fazendo exercício físico em casa, meditação. Na realidade, não é assim, né?
Deveria, mas a vida como ela é diferente, né? Então, diante de ansiedade, medo, estresse, a última coisa que a pessoa vai pensar, né, a pessoa que está confinada lá dentro da casa, do apartamento, a última coisa que ela vai pensar, né, principalmente se ela estiver desempregada ou correndo risco de perder o emprego, né, com medo de sair de casa, com medo de morrer, né, por conta desse terrorismo todo aí das mídias, da televisão, ou medo de perder alguém da família, a última coisa que essa pessoa que está com tudo isso na cabeça, a última coisa que ela vai pensar é em querer colocar uma música para dançar, para tentar se animar, tentar pensar coisas positivas, mas não vai mesmo, não tem como, né? Muitas vezes a pessoa não tem o que comer, está faltando comida lá para a família, para os filhos, como é que ela vai ter cabeça para ler um livro, para assistir um filme? Não tem, não dá. As primeiras coisas são as primeiras coisas, não tem como, né? Então, o mundo interno, né, dentro do mundo dessa pessoa, né, o mental dessa pessoa, o emocional está desabando, né? E aí não adianta essas dicas de, né, faz isso, faz aquilo, não é tão simples assim, né? Então, como a quarentena ela afeta diretamente a situação econômica, né? Aí chegamos aí na segunda onda. Tudo indica que com a falência, a diminuição do quadro de empregados de micros, pequenas, médias e grandes empresas, né? Aqueles que conseguem se manter têm que diminuir o número de empregados para se manter, né? Sem contar aí o trabalho autônomo, né? Que é uma boa parte da população brasileira vive trabalhando como autônomo, né? E já não pode mais exercer aí o seu trabalho, né? Então, a situação ela pode piorar no próximo semestre, né, com um aumento considerável desse desemprego generalizado, né, que acaba vindo aí uma situação de efeito dominó, né, uma coisa afetando a outra. Então, os casos de transtornos mentais e de suicídio podem se tornar, né, tudo indica que vão se tornar recorrentes nos próximos meses por falta dessa estabilidade financeira, esse possível caos social, né? Então, diante desse quadro, a questão do Covid-19, a questão do vírus chinês, pode se tornar o menor dos males, né? Já está se tornando o menor dos males. Então, o esgotamento mental, emocional, causados pela quarentena, por essa ideia de hashtag fique em casa, né? É um fato gravíssimo, né? E não pode ser ignorado, não tem como ser ignorado, né? Então a terceira onda é justamente essa avalanche de problemas mentais, psiquiátricos, né? Depressão, síndrome do pânico, né? Ataques de pânico, distúrbios de ansiedade, todo esse agravamento, né, da saúde mental da população é aí a terceira onda que já está começando, né, a ter seus efeitos e tende a piorar e ter as suas consequências aí para o próximo semestre, né? E isso está atrelado à questão financeira, né, econômica do país e tudo mais. Então, essa é a terceira onda. Não pense que a coisa vai parar na segunda onda, não. Ela tem consequências muito mais graves. Então, se você é do tipo que, fica em casa, né? Vamos curtir a família, vamos aproveitar para ler um livro, para estudar. Não é bem assim, né? As coisas não são bem assim, né? Vamos aí ver o que pode ser feito, né? Vamos ver o que o governo pode fazer. Também não é R$ 600, R$ 1.000 na conta de ninguém que vai resolver o problema, né? Claro que o governo aí está se desdobrando para tentar minimizar, né, toda essa situação, mas infelizmente
Esse ano é pesado, está sendo pesado por conta disso. Então é paciência e se você tem aí a sua crença, a sua religião ou não, se você pratica ou não, mas se você acredita, é oração. Oração não tem jeito, né? Precisamos aí de um milagre. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí por mais esse vídeo. Se vocês gostarem, compartilhe, deixe aí o like, comentem, né? Contem aí os casos que vocês sabem, né? A gente conversa na rua com um com o outro quando isso é possível e a gente fica sabendo de como a vida é, da realidade mesmo, em vez desse pessoal aí que, né, esses artistas globais, esse pessoal que vive longe da realidade, né, ou finge demência e fica falando besteira. Então, comenta aí, deixa nos comentários, tá? E vamos aí até o próximo vídeo. Faça o seu caminho.